Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Estão se cuidando? Estão com saudade de mim? Vocês devem ter respondido aí que não, né? Eu imagino, conheço vocês. Pessoal, com saudade ou sem saudade, eu estou aqui novamente, certo? Vocês sabem que eu morro de amores por vocês. Então vamos lá, tá? Hoje a gente vai trabalhar a questão da Revolução Russa, tá, pessoal? Na verdade, esse tema a gente já discutiu em sala de aula, né? Nós paramos, com a intervenção das nossas aulas, a gente parou justamente nesse momento aqui da Revolução Russa. Então, a gente já viu aquela parte introdutória da Revolução, certo? E a gente vai abordar aí dois governos, que foi justamente os governos que eu pedi para vocês, darem uma estudada, que a gente vai realizar um debate, né? Não pense que vocês fugiram do nosso debate, não, porque ele vai acontecer assim que nós voltarmos, tá? Então, vamos lá, gente. Nós vamos falar aqui sobre a Revolução Russa, tá? E aí eu começo falando sobre a questão dos bolcheviques no poder e a guerra civil, tá bom? Porque esse momento aqui, essa entrada dos bolcheviques, ela vai representar justamente, a questão da guerra civil, tá? Então, vamos lá, nós vamos começar a esmiuçar o nosso conteúdo, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá, galera? Então, assim, anteriormente, nós vimos que Lenin, ele era muito preocupado com as classes menos favorecidas. Então, ele tinha toda essa preocupação, questão de tentar ajudar, tentar atender às necessidades dessas camadas aí da sociedade. Pois bem, no seu governo, gente, ele tentou, na verdade, melhorar aí as condições de vida dos camponeses, dos servos, dos operários, certo? Claro que isso, obviamente, desagradou as elites, Por quê? Porque os grandes proprietários de terras e os grandes proprietários de fábricas, eles começaram a ver seus bens, sendo tomados para que fosse, redistribuído aí para essas camadas menos favorecidas. E isso, na verdade, trouxe a eles uma grande satisfação. Foi o que eles resolveram fazer aí para resolver esse conflito. Pessoal, eles resolveram montar um exército, que foi conhecido como Exército Branco, tá? Esse exército, ele tinha como objetivo justamente a tomada de poder, Ele queria tomar o poder de quem? Dos bolcheviques, tá? E aí, para enfrentar o Exército Branco, nós tivemos aí a formação do Exército Vermelho, ou Guarda Vermelha, tanto faz, tá? Essa Guarda Vermelha ou Exército Vermelho era formado pelos camponeses, eram formados pelos operários, tá? Eles foram, à luta para representar aí, para defender seus interesses, tá, pessoal? E aí, o que vai acontecer, esse preparo, porque nós tivemos aqui esse momento de formação de exército, então é um momento de preparo para o conflito que vai eclodir posteriormente, tá? Então, esse preparo justamente era ou por uma tomada de poder, ou se o Exército Vermelho, no caso, saísse vitorioso, pela permanência do poder que já vigorava até então, tá? E aí estava tudo lá preparado para o conflito, certo? E ocorreu um fato que acalentou ainda mais os ânimos, certo? Que foi a morte do rei, vigente na época, que era Nicolau II. Essa morte, ela foi assim, uma morte cheia de mistérios. Por quê, gente? Quando os bolcheviques tomaram o poder, o Nicolau II, ele renunciou. Certo? E aí nós tivemos o fim de uma dinastia, que foi a dinastia Romanovs, que foi uma dinastia, uma das dinastias, na verdade, mais poderosas, certo? E mais ricas de toda a Europa. Então, o que acontece? Ele renunciou, tivemos aí o fim dessa dinastia, certo? Os soldados, os bolcheviques, eles resolveram, segundo eles, proteger a família real. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles colocaram a família real em prisão domiciliar.
certo? Sendo observados, sendo vigiados, enfim, alegando que essa prisão domiciliar seria justamente para protegê-los, tá, de ataques dos bolcheviques, né? Eles alegavam que a qualquer momento eles poderiam estar invadindo, né, o castelo, tá, e pegar a família, encontrar a família real, né, surpreender a família real e matá-los, assassiná-los, enfim. Tá, então eles resolveram, segundo essas alegações, né, colocar a família real em prisão domiciliar. Depois eles decidiram, não, em prisão domiciliar não está dando muito certo, vamos transferir eles para um outro local. E aí, pessoal, eles resolveram colocar, né, levar a família real para um outro local, que seria justamente um posto que era fiscalizado, era vigiado pelo exército, tá? Então a família real ficou lá nesse local em vigília constante, né, do exército e passou um período lá. O exército decidiu, aqui também não está bom, vamos levar a família real para o porão de uma casa. Escolheram lá uma casa qualquer, certo? E eles colocaram a família real dentro desse porão. Pessoal, após colocar a família real dentro desse porão, eles fizeram a execução, ou seja, eles mataram toda a família real, de forma brutal mesmo, tá? E após a morte, né, eles ficaram muito temerosos, os soldados. Por quê? Eles imaginaram o seguinte: poxa, matamos a família real. Então, aquela galera que apoiava a volta da família real, que era chamado os cesaristas, eles podem se revoltar contra nós. Então, nós vamos ter que ocultar esses corpos para que eles não descubram aí, né, que nós matamos, que nós findamos aí com as vidas, né, das pessoas que compunham a família real, tá? E aí eles tiveram a ideia, pois bem, vamos enterrar, né, esses corpos na floresta. E assim eles fizeram, né, levaram os corpos, enterraram na floresta, atearam fogo, galera, nas covas, para dificultar, né, que esses corpos fossem encontrados. E aí já lá pela década de 90, né, essas covas elas foram encontradas e através de um exame de DNA, eles comprovaram que aqueles vestígios encontrados eram dos membros da família real. Só que, na verdade, estavam faltando 2 membros, né? Eles não encontraram as covas desses 2 membros. E aí surgiu aquela dúvida, né? Alguns afirmaram que eles poderiam ter conseguido fugir ou simplesmente que eles foram enterrados em outros locais para dificultar ainda mais que essas covas fossem encontradas, tá? Então, essa aí é um breve resuminho de como foi que aconteceu essa morte aí, tá? Espero que vocês tenham compreendido para a gente dar continuidade aqui, né, ao que nós estamos discutindo, tá? Então, após essa morte, como eu falei para vocês, né, isso acalentou as relações entre os 2 exércitos e eles, de fato, resolveram entrar em conflito. Tá? E aí esse conflito ele durou 4 anos, foi um conflito extenso, as tropas elas estavam enfraquecidas, né? O governo de Lênin ele fez algumas modificações para que ele pudesse manter o seu exército, né, forte. E aí quais foram essas modificações? Ele confiscou, galera, toda a produção dos camponeses. E aí nessa questão aí os camponeses eles ficaram insatisfeitos com o governo, certo? Porque ele confiscou. Os camponeses, eles não tinham mais, eles não poderiam mais escolher, né, para quem eles estariam vendendo os seus produtos. O governo confiscou porque toda a produção dos camponeses agora seria utilizada para alimentar o exército. Porque a preocupação era justamente manter esse exército alimentado, né, e com armas, tá, para que eles pudessem permanecer ali no conflito, tá bom? Outra coisa também que aconteceu na vigência desse conflito, dessa guerra, que é a chamada guerra civil, certo? Foi justamente a imposição, né? Lenin ele começou a atribuir aos operários novas formas de trabalhos, formas muito rígidas, né? Que exigiam desses trabalhadores mais esforços, mais dedicação, enfim.
também não agradou, né? Essa medida também não veio agradar, né? Porque essa classe já sofria bastante com as imposições, né, do trabalho e apertou mais ainda o cinto, né, tendo novas imposições que não os beneficiavam, tá bom? Mas Lênin, a preocupação dele era sair, né, vitorioso aí desse conflito. E aí, com essas medidas, gente, essa questão de confiscar a produção dos camponeses, essa questão, né, de impor novas formas de trabalho aos operários, isso aí, né, foi tido como o início do comunismo lá na Rússia, certo? Ele foi tido como comunista, né, e aí nós teríamos o início do comunismo na Rússia. Tá? E eles continuaram, todo o conflito, 4 anos, enfim. Só que o Exército Branco, né? Quem era o Exército Branco, galera? O Exército Branco foi justamente o que estavam insatisfeitos com o governo de Lênin. Que era quem? Que eram os grandes proprietários de terras, que era quem? Que eram os donos das grandes fábricas, não é isso? Então, esse Exército Branco, eles começaram a perceber que eles não iam conseguir vencer a guerra. Por que, tia, que eles perceberam que não ia vencer? Porque, gente, eles tinham participado da Primeira Guerra, a Grande Guerra, tá? E eles tinham tido vários investimentos, gastos com a guerra, certo? Então, eles estavam enfraquecidos. Eles começaram a perceber, né, durante a vigência desses 4 anos de conflito, que eles não iam sair vitoriosos. E aí, eles tiveram uma medida, uma ideia, na verdade, que foi justamente contornar toda a Rússia, certo? Para que o comunismo, ele não se espalhasse pela Europa, tá? Eles formaram um cordão de proteção em torno da Rússia, para que o comunismo não se espalhasse pela Europa, tá bom, gente? E esse cordão, na verdade, ele foi chamado, ele foi considerado aí como cordão sanitário, que foi justamente uma medida de proteção tida pelo Exército Branco, né, para evitar que o comunismo se espalhasse, tá bom? E aí, nós tivemos a questão do governo, né, de Lênin. A gente viu aí que ele estava no governo, que a Guerra Civil aconteceu dessa forma. Vamos ver agora algumas características desse seu governo. Como eu falei para vocês, ele realmente se preocupava com as camadas, né, mais pobres da sociedade. Então, ele até que viabilizou algumas vantagens para essas camadas aí, tá, gente? E ele criou a NEP, que a NEP aí era um plano de governo, digamos assim, tá? Era algo que norteava o seu governo, certo? E essa NEP, na verdade, ela estabeleceu a permissão para a propriedade privada, ou seja, ele tinha o intuito, na verdade, de que a Rússia, né, que era uma região pouco desenvolvida com relação aos demais países europeus, tá? Ele queria que a Rússia se desenvolvesse. Então, ele começou, né, ele teve essa medida aí de estabelecer, incentivar a propriedade privada, só que com restrições. As maiores empresas eram pertencentes ao Estado, certo? Então, as maiores empresas aí ficavam a critério da administração do Estado, tá bom? Outra medida também foi a questão do capital estrangeiro, né? Para poder ter essa questão de criar, né, de criar indústrias, fábricas, enfim, de industrializar uma região, a gente sabe que a gente precisa ter capital para isso, né? E aí, ele trouxe aí capital estrangeiro para incentivar, tá? Então, essas foram as principais medidas do governo de Lênin, certo? Que buscava justamente esse desenvolvimento da Rússia, que com relação aos países europeus do século XX, elas estavam tanto quanto atrasada, tá bom? Outra questão também foi a questão da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, a URSS, tá? Perdão. Que a URSS, ela surgiu em 1922, tá? E ela foi uma junção de antigos territórios russos com novos territórios que haviam sido conquistados durante a Guerra Civil, certo? Que a Guerra Civil a gente viu, né? Durou 4 anos, foi uma disputa entre 2 exércitos, Exército Branco
Branco e Exército Vermelho, tá? Ambos defendendo aí seus objetivos. Um lutava pela permanência, né, do comunismo e o outro queria justamente o socialismo, certo? Então, nós vimos aí, né, que nós tivemos essa criação, né, a URSS passa a surgir, tá, galera? E ela surge justamente da junção, né, desses 15 territórios pertencentes ao antigo território russo, bem como novos territórios que haviam sido conquistados durante a vigência da Guerra Civil, tá? E após a morte, né, de Lenin, ele, infelizmente, ele veio a falecer, certo? Então, nós vamos ter ali a necessidade de alguém para substituir. Porque nós precisávamos aí dar continuidade ao que diz respeito à política e o desenvolvimento da Rússia, tá? E aí nós tivemos 2 representantes que chegaram e disseram: eu estou preparado para administrar o território, né, da Rússia, trazer o desenvolvimento, atender às necessidades que essa região está precisando no momento. E aí nós tivemos esses 2 representantes, certo? Que foi o Leon Trotsky, tá? E o Joseph Stalin, que, na verdade, esse aqui, nós já falamos sobre ele também, né, na vigência das nossas aulas, então não é novo para vocês, tá bom? Então, nós tivemos esses 2 representantes. Esse aqui, o Trotsky, ele queria a permanência, a vigência do governo de Lenin. Então, ele queria dar continuidade a todo o governo, a toda forma de governo que Lenin vinha desenvolvendo desde então. Esse daqui, não. O Stalin, ele queria novidade, certo? Ele não queria dar continuidade, certo? Ele afirmava que a Rússia, para se desenvolver, ela estava precisando, na verdade, de uma nova estratégia, uma nova forma de governo. E esse aqui diz o seguinte: eu não posso fazer isso. Eu preciso dar continuidade às ideias de Lenin, porque se eu me recusar a isso, eu vou estar negando uma guerra, certo? Que foi a Guerra Civil, onde várias pessoas participaram, lutando pela vigência e pela permanência dos seus direitos, certo? Muitas pessoas morreram durante a vigência desse conflito, então eu não posso negligenciar isso. Eu quero continuar difundindo as ideias do governo que vigorava até então. E aí, nessa disputa política, né, quem vai sair vitorioso vai ser justamente Stalin. E aí, seu governo se estende de 1927 até 1953, galera. Mas o governo dele, ele vai ser diferente, né, do governo, das características do governo de Lenin, tá bom? Primeiramente, ele vai ter como plano político, né, o plano quinquenal. Nós vimos que o plano político, né, do governo de Lenin era totalmente diferente, era a NEP, né? Esse plano quinquenal de Stalin era um plano de governo que tinha a duração de 5 anos. Então, a cada 5 anos, ele atribuía modificações a esse plano, tá? E a maior preocupação, o maior objetivo desse plano era tornar a Rússia, né, uma região industrializada. O que foi que ele fez para isso? Ele investiu na criação de indústrias pesadas. Mas, em detrimento disso, galera, ele prejudicou as pequenas indústrias, o pequeno comércio. Por quê? Esse investimento na industrialização foi tão somente no que diz respeito à indústria pesada, né? A indústria, por exemplo, alimentícia, a indústria de vestuários, não houve investimentos nesse setor. E essas indústrias, elas não conseguiam ofertar para os consumidores um leque de opções, justamente porque tinham a sua produção muito restrita, muito pequena, tá bom? Então, as pessoas não tinham, né, um leque de escolhas no que diz respeito aos alimentos, no que diz respeito aos vestuários, né? Esse investimento, né, do plano quinquenal de Stalin, ele se deteve muito à questão das indústrias de grande porte, indústrias pesadas, tá? O seu governo foi tido como um governo ditatorial. Então, a gente começa a perceber, né, comparando os dois, né, que ele traz características bem diferentes, né, gente? O seu governo, ele foi um governo tido como um governo autoritário, né, como eu coloquei aqui para vocês. Por quê, pessoal? Porque ele não
tinha a preocupação em atender às necessidades da população, em consultar, né, em dizer: oi, Joãozinho, o que você está precisando, né, o que você acha da política que a gente está desenvolvendo, né, você acredita que nós possamos melhorar de alguma forma? Será que ele fazia isso? Nunca, pessoal. Não, ele não fazia, certo? Ele tomava as decisões de acordo com o seu julgamento. E ai daquele que resolvesse, na verdade, né, se opor a isso. Então, assim, ocorreram muitas modificações, né? As pessoas temiam muito Stalin, seu governo. Foi um governo que trouxe, apesar de todo esse autoritarismo, foi um governo que trouxe, sim, um desenvolvimento econômico para a região da Rússia, tá? Ele, durante a vigência do seu governo, ele censurou os meios de comunicação, como eu coloquei aqui. Houve, durante a vigência do seu governo, uma forte censura. Por quê? Porque ele não aceitava que nenhum meio de comunicação vinculasse algum tipo de informação que fosse contrária ao seu governo, que tecesse críticas ao seu governo, que elevasse, elencasse pontos negativos do seu governo. Então, qualquer informação voltada para esse contexto, ela era censurada. Na verdade, o que era permitido à mídia divulgar era imagens dele associadas a crianças, né, para passar aquela ideia de que ele era um governante preocupado com as camadas sociais, preocupado com os problemas que a sociedade vivenciava naquele período e que estava ali próximo às pessoas, né, que vivia ali em proximidade, né? Então, tudo isso era a imagem, na verdade, de bom samaritano que ele queria transmitir e que era vinculado nos meios de comunicação, tá bom? Outras características também, dentro desse contexto aí do autoritarismo, foi justamente a proibição no que diz respeito à galera que trabalhava lá na agricultura, né? Os camponeses. Ele começou a realizar imposições a esses camponeses, certo? E ele não aceitava que os camponeses se recusassem a qualquer tipo de imposição que fosse feita, tá? A gente percebe que ocorreu também perseguições políticas. O que foram essas perseguições? Todo aquele que criticasse o seu governo seria perseguido e muitas vezes, gente, seria executado, que foi justamente o que aconteceu com Trotsky. Lembra de Trotsky, que eu acabei de mencionar para vocês? Pois é, ele não foi a pessoa que concorreu aí com Stalin ao governo da Rússia? Né? Não foi o que aconteceu, como eu acabei de falar, tá, gente? Então, assim, Trotsky, após ele ser derrotado, ele acabou se exilando no México, tá? E quando, passado algum tempo, quando Stalin assumiu o governo, ele mandou uma pessoa, certo, executar o Trotsky lá no México. Então, o Trotsky, ele foi morto logo, pouco tempo depois, né, da entrada de Stalin no governo. E, claro, ficou nítido que foi a mando de Stalin, tá? Então, ele era realmente autoritário, ele perseguia aquelas pessoas que eram contrárias ao seu governo. Inclusive, gente, ele começou a expulsar comunidades inteiras da região da Rússia, né, certo? Que eram contrárias, que teciam críticas, que se recusavam, né, a atribuir, a aceitar as imposições do seu governo. Então, ele começou a expulsar essas pessoas. Muitas vezes não era só uma pessoa por si só, era uma família, era uma região, era uma aldeia, era toda a galera que estivesse entrada naquela região, né, do território russo, que estava sob o seu domínio e que viesse a tecer qualquer tipo de crítica negativa ao seu governo, tá? Então, a gente percebe que foi um governo autoritário, como eu falei para vocês, ocorreu perseguições políticas, como a gente também já discutiu, né? Forte censura, que a gente viu que os meios de comunicação só poderiam vincular informações que fossem exaltando o seu governo. Nada de expor nos meios de comunicações informações negativas ao governo, tá? E aí, como eu falei também, ele acabou expulsando comunidades inteiras, certo, gente? Comunidades inteiras que viessem a se opor.
peço que vocês busquem mais informações sobre esses governos, tá? Vão na internet, né? Continue reforçando o estudo, porque assim que nós voltarmos, como eu falei para vocês, nós vamos fazer um debate, tá? E vocês vão defender, né? Nós vamos ter representante de lei, nós vamos ter representante de Estado. E ambos vão aí defender a política, a forma de governo de cada um, certo? E quem eu quero que vocês deem um show nesse debate. Então, continue aprofundando os estudos aí, certo? Eu deixo, após o final dessa aula, eu deixo essa atividade, tá, gente? Que é justamente o preenchimento do mapa mental. Nono ano já sabe como é que faz isso, porque eu já ensinei para vocês, não é nenhuma novidade, tá? Esse mapa mental está lá na página 56, certo? Então, eu peço que vocês preencham, porque posteriormente nós vamos ter uma aula, né, fazendo as correções necessárias, tá bom? Então, pessoal, continue se cuidando, tá? Continue cuidando dos familiares de vocês, e um beijo, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.